Muitíssimo bom dia, meu querido amigo Saul, Fabiane, todos vocês que estão conectados aí no Jornal da Manhã da Rádio Divino Oleiro FM. Bom dia, senador. Prazer falar com o senhor, tudo bem? Tudo ótimo. Tranquilo. Olha, aqui hoje tá mais calor, um pouquinho mais quentinho, mas em Brasília como é que tá, hein? A expectativa é de muita temperatura. A temperatura aqui no Congresso Nacional tá quente, viu, Fábio? Tá quente, porque esse governo não dá descanso, né? É um governo ditatorial que não respeita o parlamento, né? E agora está unido, né? Está bem alinhado junto com o STF. Pelas decisões, a gente está podendo deduzir que a situação é mais grave do que a gente imaginava com essas duas forças, o executivo e o judiciário, juntos. E as decisões são as mais absurdas possíveis, de respeitando a Constituição, praticamente jogando uma pá de cal na Lava Jato, né, que foi a decisão do ministro Toffoli com relação às provas da Odebrecht, anulando todas, ou seja, um patrimônio do povo brasileiro, né, do enfrentamento à corrupção, à impunidade, um símbolo internacional positivo do nosso país, sendo aí aqueles servidores públicos sendo caçados implacavelmente, enquanto os corruptos sendo soltos. Então, isso é algo que o cidadão de bem está passando uma provação muito grande no Brasil. Mas é aquela velha história. Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. E essa dor que a gente está vivendo, essa dura lição, eu não tenho a menor dúvida que vai servir de uma redenção, de um aprendizado, né? Porque os brasileiros estão acompanhando mais a vida política nacional e está chegando a hora. Já tem aí desembargador Sebastião Coelho marcando o dia 12 de outubro para todos nós, cidadãos brasileiros, irmos para as ruas nos manifestar sobre o que está acontecendo, porque as barbaridades são uma atrás da outra, mas nós estamos aqui fazendo o nosso melhor, tentando resistir a tudo isso. Certo. Agora, senador Girão, vamos voltar aqui para a CPMI, que pretende ouvir algumas pessoas, outros que serão ainda ouvidos e que não foram. E a gente queria saber do senhor exatamente qual que é o cronograma dessa semana da CPMI, porque os olhos dos brasileiros estão voltados todos, né, para justamente essas oitivas, essas pessoas todas, né? Tem gente que ainda está presa. A gente queria muito saber as informações. Saul, vocês acompanharam bem, a Fábio também, desde o início da CPI da pandemia, em 2021, a gente viu o que aconteceu com a cúpula, né, daquela comissão que blindou os poderosos. Os governadores do Nordeste, que receberam dezenas de bilhões de reais, os prefeitos, cheios de escândalos, e não foram investigados. Agora está acontecendo a mesma coisa nessa CPI do dia 8 de janeiro. Só que olha como é que são as coisas. A CPMI do dia 8 de janeiro foi proposta por nós, pela oposição, né? E ela é um instrumento típico da minoria da oposição, mas foi sequestrada pelo governo Lula, que tem medo de que a gente evidencie algo que quem está acompanhando já viu que é flagrante, que é a omissão do governo federal, que podia ter evitado toda aquela quebradeira. Não era para ter acontecido nada a partir de 5 mil manifestantes que estavam em Brasília. Você sabe que já teve aqui 700 mil, 1 milhão, e nunca aconteceu nada, né? Mas o protocolo não foi seguido, nem o do Palácio do Planalto, nem o protocolo da esplanada dos ministérios, pelo próprio governo Lula. Ou seja, deixaram quebrar. E a cúpula da CPMI, o relatório está pronto já, né? Porque a senadora Elisiane Gama, ela é do grupo político do ministro Flávio Dino, do governo Lula,
e já disse, antes de começar a CPMI, que foi um atentado golpista e fez o roteiro inteiro antes de começar a investigação do que é que tinha acontecido. Então, o que a gente está vendo é um esconde-esconde, apaga-apaga de imagens do Ministério da Justiça que nós aprovamos, conseguimos aprovar a partir de muitos brasileiros que estão orando, porque foi um vacilo dos governistas aqui aprovar aquelas imagens, eles se atrapalharam e deixaram a gente aprovar. E o que é que o ministro Flávio Dino fez? Não entregou as imagens, empurrou com a barriga, falou que ia pedir autorização do ministro Alexandre de Moraes, de algo que a CPMI determinou que ele entregasse. Aí ele vai para o ministro diz entregue. E ele cozinha, deixa para depois. E aí, quando a gente pressiona mais, a população começa nas redes sociais, que é a única coisa que a gente tem, é as redes sociais, por isso que eles querem tirar naquele plano da censura. Aí a população vai para cima, o que é que o ministro Dino faz? Não, as imagens foram apagadas. Gente, está muito na cara, é quase com a confissão de culpa, né? E a gente não consegue, por exemplo, ouvir o comandante da Força de Segurança Nacional, que o fotógrafo da Reuters já testemunhou na CPMI que viu a Força de Segurança Nacional, 200 e tantos homens, de braços cruzados, assistindo a quebradeira ali do estacionamento do Ministério da Justiça. Por que o ministro Flávio Dino não determinou que aqueles mais de 200 homens fossem fazer uma barreira, que nada disso tinha acontecido, um vandalismo? Mas não, parece que foi muito cômodo para o governo para sair como vítima dessa história, né? E querer apertar, perseguir os seus críticos, os seus opositores, usar isso para perseguir. Então, está muito estranho, a gente percebe uma blindagem aos poderosos de plantão, mas você pode ter certeza que, enquanto tiver essa CPMI, está prevista mais um mês e poucos dias, nós, da oposição, vamos estar cobrando publicamente, pelo menos constrangendo essa panaceia que está acontecendo em mais uma comissão parlamentar de inquérito. Certo, senador. Bom, a pergunta que muitos se fazem e nos fazem também é o seguinte: se já está mais ou menos mapeado, né, como o senhor falou aí da relatora, tal, para que a existência da CPMI, então? Qual o objetivo dela, né? O que vocês esperam? Qual a expectativa? E agora tem a delação do Mauro Cid, o que pode vir à tona? Pois é, inclusive, Fábio, o Mauro Cid teve na CPMI, né, um assunto que não tem absolutamente nada a ver com o dia 8 de janeiro. Cartão de vacina foi o objetivo da ida dele lá dentro da CPMI, para você ver como eles usam de instrumento como um instrumento meramente político. Eles não querem investigar nada. Porque, Fábio, se entrarem na sua casa, no Saul, e roubarem as coisas, Deus nos livre, você tendo câmera de segurança, você tendo tudo, você que é a vítima, você vai querer saber o que houve para punir os responsáveis. Óbvio que quem quebrou, quem vandalizou, quem depredou a Praça dos Três Poderes, a sede dos Três Poderes, deve ser punido exemplarmente. E a CPMI teve esse espírito com o requerimento do deputado André Fernandes, que inclusive é lá do Ceará, como eu. Conseguiu reunir as assinaturas. O governo Lula, já temendo que se descobrisse a omissão dele, lá atrás, antes da instalação, começou a oferecer dezenas de milhões de reais para deputados federais retirarem as assinaturas para que não houvesse a CPMI, oferecendo cargos no governo federal. Olha só a chantagem, né? Isso que a própria mídia falou. Os próprios deputados denunciaram isso. E aí, como vazaram aquelas imagens da CNN do general do Lula
o G. Dias, recebendo as pessoas ali, servindo água com a sua equipe, como se estivesse em casa, aí o clamor foi tão grande que eles tiveram que fazer. Mas aí, qual foi a nova tática inescrupulosa do governo Lula? Eles ocuparam a CPMI, tomaram de assalto a CPMI, com parlamentares, senadores e deputados que sequer assinaram o pedido de instalação dela. Para você ver como age esse governo, como tem medo esse governo da verdade. Né? Mas aí a oposição não teria que agir? Estamos agindo. O que é que a gente está fazendo? Impedindo essas ações, né? Mas eles são maioria, Fábio. Eles têm a maioria, eles são craques em cooptar partidos. Você está vendo o que está acontecendo com republicanos e com o PP esse final de semana. Já deram ministério, já criaram ministério, já tiraram a Ana Moser, que não tem aquela pegada do governo Lula, que se diz o defensor das mulheres, que as feministas vão ter espaço dentro do governo. Tiraram a Ana Moser e já colocaram o Centrão lá dentro, não querem saber o que é que a população pensa. O negócio deles é a velha prática política e gastança extravagante. Essa é a realidade, mas a população, a oposição, está mostrando isso e está tomando medidas aqui dentro do parlamento, mesmo sendo minoria, para constranger, mesmo requerimentos não sendo aprovados, mas nós estamos pautando certas coisas. Por exemplo, sabe o que é que nós descobrimos ontem, e eu estou dando em primeira mão isso aqui, primeiro programa que eu falo isso, o G. Dias, o general do Lula, você lembra na quinta-feira da semana retrasada, antes do feriado, que ele veio na CPI. E ele disse o seguinte, nós perguntamos a ele, foi até o senador Isalci, de Brasília, que perguntou, olha, o senhor abre o seu sigilo telemático, o seu sigilo de telefone e tal? Ele disse, eu posso abrir sem problema. Ficou meio assim, e aí a gente pegou na palavra, né? E pedimos lá ao presidente para recolher na hora o celular e tudo, e a secretaria foi lá, transmitiu. Você sabe o que é que ontem nós descobrimos? Que o celular dele, de abril desse ano para trás, está tudo apagado. Ou seja, ele está fazendo, o governo Lula, né, está fazendo o povo brasileiro de trouxa, os parlamentares de bobos. Né? Como é que ele oferece o sigilo tendo as mensagens apagadas? Isso é um desrespeito. Já basta o que está acontecendo com relação às imagens do Ministério da Justiça, porque sabe o quê? Essas imagens vão revelar que a Força de Segurança Nacional estava inteirinha. Mas tem como resgatar isso, né? Ainda bem que a gente tem rede social, Fábio. Já, essas imagens do próprio já vazaram. Celular, né? Do próprio celular tem como resgatar, né? Não, são as câmeras de segurança. Só para você ter uma ideia, são 185 câmeras, se eu não me engano, dentro do Ministério da Justiça. Tem câmera em todo lugar dentro do Ministério da Justiça. Só não dentro dos banheiros, mas o resto tem câmera. O ministro Flávio Dino só entregou 2 câmeras, e de forma parcial. A gente estava, inclusive, pedindo perícia, porque a gente não confia no governo Lula. A gente sabe do que eles são capazes. Está aí Petrolão, Mensalão, para provar que a gente tem motivos para desconfiar. E aí, essas câmeras de celulares do povo que estava lá, ali, rodando, perambulando pela Praça dos Três Poderes, essas imagens já vazaram e mostraram o batalhão, vários pelotões parados, enquanto a quebradeira comia solta dentro do STF, dentro do Palácio do Planalto, dentro do Senado e dentro da Câmara. Então, a gente só quer a confirmação oficial, mas eles não deixam isso, né? Mas a gente vai lutar até o fim nessas próximas semanas para conseguir evidenciar isso para a população. Muito bem, são 8h11. Nós estamos com o link aberto com Brasília, ouvindo o senador Eduardo Girão, diretamente do Senado, falando sobre a CPMI. Bom, senador, tem uma preocupação que é com relação
aquele episódio envolvendo o Mauro Cid, que agora entrou numa delação premiada. As pessoas estão comentando, olha, o ex-presidente Bolsonaro vai ser preso a qualquer momento a partir dessa delação do Mauro Cid. Esse comentário também está acontecendo aí em Brasília? Olha, eu não tenho a menor dúvida, e eu te falo isso como... O senhor acha, então, o senhor acha que a qualquer momento o ex-presidente Bolsonaro, a partir do momento dessa delação, ele pode ser preso? Independente dessa delação, o objetivo do sistema é prender o ex-presidente Bolsonaro. E eu te falo isso como um parlamentar independente, que não sou bolsonarista, e você sabe disso, né? Tenho posições divergentes do ex-presidente da República em algumas pautas, mas também respeito o direito dele pensar, de ele falar e de ele ter pautas diferentes das minhas, faz parte da democracia. Como também reconheço um grande trabalho que a maioria dos seus ministérios, do seu governo, fez para o Brasil, né? Agora, o objetivo dessa turma que está no poder, os poderosos de plantão, como eu costumo chamar, é destruir qualquer rastro do ex-presidente da República. Então, o objetivo deles é prender, é levar a cabeça, o troféu aí para as praças da forma de prisão, né? E a delação de Mauro Cid, que a gente não tem acesso, é um desses instrumentos. Mas se não for, para essa turma não tem justiça. A justiça hoje no Brasil é um homem só. O sistema está na mão. Aí o STF está mandando e desmandando. E agora, com a Gestapo do ministro Flávio Dino, né, a Polícia Federal aí quase que servindo como aparelhamento do Estado, isso fica mais grave, essa situação, né? Então, assim, eu vejo que o objetivo do sistema é esse, já tornaram inelegível, para não ter qualquer risco do ex-presidente se candidatar, né? Ele que tem uma popularidade alta, e agora querem realmente prender e vão perseguir um a um. Vão atrás do Sérgio Moro, pode ter certeza disso, que é outra coisa que se comenta muito nos bastidores aqui em Brasília, é a cassação do senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro, e tem processo do PT nesse sentido. O objetivo deles, já fizeram com o Dallagnol, isso, um servidor público exemplar, estava fazendo um grande trabalho, tinha acabado de chegar na Câmara dos Deputados, e eles vão fazer com um a um que eles considerarem ameaça, né? Então, quem criticar o sistema está aberto para a caçada, porque eles são amigos de ditadura, eles flertam o tempo todo com Maduro, com o Daniel Ortega, com o Putin, agora quase criando uma crise internacional, a declaração do Lula, e depois diz que não conhece o Tribunal Penal Internacional. Está de brincadeira. Um presidente experiente, que já foi 3 vezes presidente, ele está no 3º mandato de presidente, não saber que existe o Tribunal Penal. Então, o Brasil está passando vergonha lá fora e a população aqui dentro está acompanhando tudo isso e está atenta, e eu tenho certeza que vai dar a resposta de forma ordeira, pacífica, respeitosas nas ruas a partir do dia 12 de outubro. Muito bem, são 8h15. Tem um áudio aqui enviado para o senador, né? O Júnior Palheta mandou esse áudio aqui para o senador Girão. Coloca aí para que o senador possa responder ao ouvinte. Bom dia, Saul. Bom dia, Fábio. Uma pergunta, já que o assunto é sobre CPMI, né, envolvido com a política, observa assim, não é a autoconfiança que teve do governo passado, né? Se hoje o governo atual está no poder, talvez o governo passado não podia não ter permitido, né? Claro, com a sua coligação, com o seu partido, né? E outros mais votos, não ter permitido o governo atual ter se candidatado, talvez não tinha criado tudo isso. Tinha possibilidade de não permitir o governo que hoje é atual, né, o presidente, ter não permitido esse presidente ter se candidatado? Vamos lá, como é o nome dele?
Júnior. Júnior, vamos lá. O sistema, ele atuou fortemente, né? Primeiro, descondenou o Lula. A gente precisa lembrar quem é o Lula. O Lula foi o chefe do maior esquema de corrupção do Brasil, né? Inclusive delatado aí, tendo seu nome citado centenas de vezes por corruptos em delações premiadas. O Lula foi condenado em 3 instâncias, primeira, segunda e terceira, como com lavagem de dinheiro, né? E condenado por corrupção. Então, o sistema soltou o Lula e depois, durante o período eleitoral, no meu modo de entender, ficou muito claro isso, beneficiou o Lula com várias decisões. E nem documentário sobre aquela tentativa de assassinato do Bolsonaro pôde ser divulgada, né? Um documentário do Brasil Paralelo foi censurado. E as decisões absurdas, você não podia falar que o Lula era a favor do aborto, né? Porque o TSE não deixava. E a primeira coisa que o governo Lula fez foi trabalhar, como tem trabalhado fortemente, a favor da legalização do aborto. Você não podia falar da relação do Lula com o ditador Maduro, o ditador Daniel Ortega, porque era proibido se falar. O presidente Bolsonaro, o candidato Bolsonaro, não poderia falar isso, que o TSE proibiu. E aí, hoje, o que é que o Lula faz? Recebe Maduro, flerta com a Nicarágua. Então, o sistema trabalhou fortemente para isso, né? Agora, o que eu posso dizer, inclusive, voltando um pouquinho ao assunto, Saul, sobre a delação, é que é uma coisa que beira a tortura. Você prender uma pessoa, inclusive muitos ministros do STF questionaram isso e agora se calam, porque na Lava Jato dizia que era feito esse sistema, que não era justo, que era tortura, que não pode absolutamente se delatar pressionado. E o que é que fizeram com o Mauro Cid? Né? Uma pressão psicológica enorme, preso há vários meses, né? Então, nessa hora, o sistema tem lado. É uma hipocrisia sem precedentes, o que a gente está vendo, né? Mas eu tenho confiança que a verdade, a justiça, no fim, vão prevalecer. Mas o povo brasileiro não pode jogar toalha. Eu tenho contato com muita gente, converso nas praças, nas ruas, nos mercados, e eu vejo, às vezes, o povo brasileiro parece que não tem mais jeito, não, né? Eu digo, tem sim. Que conversa é essa? Vai dar certo, rapaz. Isso aqui faz parte de um processo de transformação mesmo da nossa sociedade, que antes gostava de futebol, só falava de futebol, e agora está falando de política, né? Então, vai dar tudo certo, eu não tenho a menor dúvida. E nós precisamos continuarmos juntos, né? Eu quero parabenizar o programa Jornal da Manhã, que vocês sempre estão atentos, trazendo entrevistados, fazendo um olhar diferente do que está acontecendo em Brasília, com imparcialidade. E eu quero aproveitar esse espaço e parabenizar os senadores de Santa Catarina, né? Porque eles têm feito um trabalho fantástico aqui, inclusive na CPMI, o senador Jorge Seif e o senador Espiridião Amin estão dando um show de coragem para buscar realmente a verdade sobre o que aconteceu, e são dignos representantes desse povo maravilhoso que é o povo de Santa Catarina. Certo. Apenas para concluir aqui a nossa conversa, senador, o Arnaldo Christian diz o seguinte: olha, eu quero parabenizar o senador Eduardo Girão pelos trabalhos em prol do nosso Brasil. O povo de Santa Catarina também apoia o seu trabalho, o Arnaldo Christian. E o Júnior responde: muito obrigada pela resposta, nos deseja um bom trabalho e diz o seguinte: a verdade sempre prevalece. Senador Eduardo Girão, muito obrigada por sempre nos atender aqui no Jornal da Manhã, sempre muito atencioso, e a gente continua acompanhando o trabalho de vocês em Brasília. Muito obrigada, senador.
Um grande abraço, Fábio, Saul, você que está nos ouvindo agora no Jornal da Manhã, da Rádio Divino Oleiro FM. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida, muita luz, muita paz. Vamos lá, porque esse país vai ficar no topo do mundo. Vamos passar por essa provação juntos e depois vai abrir um sol, porque depois da tempestade vem a bonança. Grande abraço. Obrigada. Obrigado, um abraço.